Explorando o Rio de Janeiro, um guia completo das melhores praias e atrações. Você já se perguntou como é sentir o Rio de Janeiro, e não apenas visitar? A verdade é que a maioria dos turistas vê só a superfície, mas hoje, você vai mergulhar no lado mais autêntico, surpreendente e, por que não, transformador da cidade maravilhosa. Não é só o Cristo Redentor ou o Pão de Açúcar. É a brisa de Ipanema, o som da vida pulsando na Lapa, e os sabores marcantes da culinária carioca que fazem desse lugar um universo à parte. E o melhor, tudo isso em qualidade absurda, no melhor estilo Rio de Janeiro 4K, como se você estivesse aqui, agora. Então já aproveita, se inscreve no canal, deixa aquele like maroto se você ama uma boa viagem com alma, e compartilha esse vídeo com alguém que precisa descobrir o verdadeiro Brasil. Porque o Rio não se explica, ele se vive, e é exatamente isso que você vai fazer a partir de agora. Bora? Viajar para o Rio de Janeiro é aprender a lidar com a imprevisibilidade do clima. O sol carioca pode brilhar forte pela manhã, mas, de repente, a Rio de Janeiro chuva toma conta da cena. Isso pode parecer um inconveniente para muitos turistas, mas na verdade, é um convite para explorar o Rio de uma forma mais autêntica. Quando o céu se cobre de nuvens e o ritmo da cidade desacelera, você pode aproveitar para explorar as opções indoor que fazem parte do DNA carioca. Visite o Museu de Arte Moderna, MAM, que combina arte com vistas espetaculares da Baía de Guanabara, ou descubra as delícias de um café em Santa Teresa, onde o clima chuvoso parece fazer a cidade respirar de maneira diferente. Porém, não deixe que a chuva te vença. O Rio tem tantas opções para dias nublados que, na verdade, você vai se surpreender com o que pode fazer, mesmo quando o sol se esconde. Se você estiver em Copacabana ou em Ipanema, os quiosques à beira-mar se tornam ótimos lugares para relaxar e observar o movimento da cidade, enquanto as nuvens vão e vêm. E se você tem um olhar atento para as sutilezas do Rio, a chuva transforma até as ruas do Leblon em um cenário cinematográfico. Afinal, o Rio de Janeiro tem um magnetismo que vai além do clima. É uma cidade que se adapta a você, assim como você aprende a se adaptar a ela. Uma dica de ouro: quando a natureza no Rio se mostra imprevisível, tome a chuva como uma oportunidade para vivenciar o Rio de uma forma mais íntima e pessoal. Ao invés de deixar o tempo nublado te desmotivar, que tal um tour Rio de Janeiro dentro da cidade, explorando bairros autênticos como a Lapa e Santa Teresa? Mesmo em um dia cinza, o Rio nunca perde sua magia, e com a mentalidade certa, você acaba descobrindo uma nova camada da cidade que poucos turistas têm a chance de vivenciar. Explorando pontos icônicos. Ah, o Rio de Janeiro! Quem nunca sonhou em ver o Pão de Açúcar bem de pertinho, né? Imagine só, começando um vibrante tour Rio de Janeiro, onde cada curva da estrada revela uma nova surpresa. De longe, aquele morro emblemático acena, convidando para aventuras inesquecíveis. E o melhor, com imagens em Rio de Janeiro 4K, é como se cada pedacinho da cidade pulasse para fora da tela. Em Botafogo, o mar e os barcos dançam no ritmo da brisa, uma daquelas cenas que só vendo ao vivo, você entende por que a natureza no Rio é tão celebrada. Um exemplo prático? Alugue uma bike no aterro do Flamengo e vá pedalando até a praia de Botafogo, parando para fazer um piquenique na sombra de uma amendoeira. Avançando pela cidade, Copacabana te recebe como uma velha amiga, estendendo sua faixa dourada de areia enquanto o Atlântico brilha. Acredite, não é à toa que ela reina entre as melhores praias do Rio. Uma dica de ouro para viver o espírito carioca ali? Caminhe no calçadão, sente-se num quiosque e peça um mate gelado com biscoito Globo, tradição que atravessa gerações. Depois, emende a caminhada até Ipanema e Leblon, onde a vibe muda, o público se renova, mas a beleza continua de tirar o fôlego. E olha, se quiser aquela foto icônica de viagem estilo Travel Vlog Brasil, suba no Arpoador no fim da tarde. O pôr do sol ali é um espetáculo que você vai levar para a vida. E claro, não dá para falar de turismo no Rio de Janeiro sem a majestade do Cristo Redentor. Lá do alto, ele abre os braços para uma cidade que pulsa entre a vida urbana Rio e a exuberância da floresta. Subir até o Corcovado é mais que um passeio, é quase um ritual de boas-vindas ao Rio. Vale investir em ingressos antecipados e ir cedo, bem cedinho, para evitar as multidões e ter aquele momento só seu, contemplando o mundo lá de cima. E sabe o que é mais incrível? Se a vista do Cristo impressiona, espere até explorar o que vem a seguir. Belezas naturais. Santa Teresa Rio é daquelas joias escondidas que fazem qualquer passeio virar uma verdadeira descoberta.
Entre ladeiras que serpenteiam como rios de pedra, o bairro Jardim exibe com orgulho suas bananeiras e árvores floridas, um pedaço de verde vibrante no coração da vida urbana rio. É curioso como, num simples passeio, a gente sente a força da natureza no rio misturando com a alma boêmia do bairro. Um bom jeito de viver isso? Vá sem pressa, talvez a bordo do bondinho amarelo, observando as casinhas coloridas e parando para um café no Largo dos Guimarães. Ali entre um gole e outro, dá para sentir que o rio é muito mais do que praia e samba. É impossível caminhar por Santa Teresa sem notar como o verde tenta, a todo custo, abraçar a cidade de volta. De um lado palmeiras imponentes, do outro, trepadeiras que se enrolam nos muros antigos, como se fossem guardiãs silenciosas da história. Essa abundância natural contrasta de maneira quase poética com a vista das favelas vizinhas. Lembre da favela Babilônia, tão próxima e tão cheia de vida e histórias para contar. É nesse cenário que o Rio de Janeiro revela suas múltiplas faces, do luxo dos casarões coloniais ao calor humano das comunidades. E quem tem olho atento percebe que no meio dessa dança, a essência do turismo no Rio de Janeiro é justamente essa mistura que desafia e encanta. Encontros com a vida selvagem. Se você acha que só vai encontrar vida selvagem em reservas afastadas, é porque ainda não se perdeu pelas trilhas escondidas do Rio de Janeiro. Durante um passeio no Rio, é comum topar com surpresas que mais parecem saídas de um filme. E foi assim, sem aviso, que o viajante se deparou com um animado macaco-aranha no meio de um parque local. Esses encontros mostram como a natureza no Rio é viva e pulsante até nas esquinas mais improváveis. Quer viver algo parecido? Explore o Parque Lage ou as trilhas da Floresta da Tijuca, e mantenha a câmera pronta, porque num piscar de olhos, um bicho curioso pode virar protagonista do seu Travel Vlog Brasil. O mais incrível é que no Rio, a vida urbana e a selvagem caminham quase de mãos dadas. Enquanto no Leblon ou em Ipanema os bares fervilham de gente bonita, nas áreas verdes, os sabiás e os micos roubam a cena. É essa dualidade que faz o turismo no Rio de Janeiro tão fascinante. Você pode sair de um café charmoso e poucos minutos depois, estar observando tucanos planando entre árvores centenárias. Um bom exemplo prático? Combine uma manhã de praia em Copacabana com uma tarde no Jardim Botânico. Você vai se surpreender com a variedade de espécies que habitam esse paraíso em plena cidade. Claro que nem sempre os encontros são tão glamourosos quanto o macaco saltitante. Às vezes é uma capivara tímida, ou até uma família de coatis atravessando a trilha. Mas é aí que mora a mágica. O Rio te ensina a valorizar o inesperado, a respeitar o ritmo da natureza mesmo dentro da selva de pedra. E para quem sonha em registrar imagens de impacto para um vídeo de Rio de Janeiro 4K, essas cenas espontâneas são ouro puro. E falando em vibração natural, espere até ver como essa energia se reflete no dia a dia dos